Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Essa semana nós estamos numa série aí das 7 igrejas da Ásia e todas as mensagens aqui serão colocadas lá no YouTube. Caso você perca um dia e quiser acompanhar a sequência, você pode ir lá no canal Poliana Amaro, que eu vou colocar essas mensagens lá. Versículo 8 diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois são a sinagoga, pois eles pertencem à sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Interessante, quando Jesus ele diz essas palavras à igreja em Esmirna, uma igreja ali na Ásia Menor, uma igreja que estava, uma cidade, uma igreja dentro de uma cidade. Esmirna era uma cidade, e dentro dessa cidade tinha a igreja de Jesus Cristo. Essa cidade de Esmirna era uma cidade rica, da província de Roma, era uma cidade muito fiel ao Império Romano, e a igreja de Jesus, aqueles que serviam a Jesus Cristo, que estavam nessa cidade, começaram a sofrer forte perseguição por causa da mensagem do Senhor Jesus. Porque em todo o Império Romano, os súditos do Império Romano, eles adoravam, veneravam, prestavam honras ao imperador romano Júlio César. Mas aqui, em várias cidades da província romana, principalmente naquelas que eram mais fiéis ao Império Romano, pessoas que se convertiam a Cristo deixavam de venerar o imperador para agora venerar o Salvador de toda a humanidade, que era Jesus Cristo. Jesus, é interessante as características da igreja em Esmirna, pois ela era uma igreja que passava por muitas aflições. Ela era uma igreja que passava por muitas lutas. E não eram lutas apenas espirituais, eram lutas mesmo, perseguição mesmo, casos de vida e morte. Muitos eram levados para a prisão, muitos eram ameaçados de morte, mas Jesus, através dessa mensagem, ele estava incentivando a fidelidade dessa igreja, dizendo para essa igreja: eu sou o primeiro e eu sou o último. O que quer dizer? O que Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna: não tenham medo, eu tenho o controle de todas as coisas, porque no início eu estou e no final também eu estou. Se vocês confiarem em mim, vocês não vão precisar ter medo, porque eu vou ajudar, eu vou liderar, eu vou controlar, eu estou na direção. Por mais que vocês pereçam diante dessa perseguição, vocês vão vencer, se vocês manterem-se fiéis a mim. E Jesus diz uma coisa interessante para eles, quando ele se apresenta: eu sou aquele que estive morto, mas eu vivi. Sabe o que Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna? Hoje talvez eu e você não entendamos muito bem essa questão da perseguição, porque nós vivemos num país livre. Nós não somos presos, ameaçados de morte porque vamos à igreja. Nenhum de nós. Ninguém é ameaçado de morte, gente. Mas existem países ainda nesse século XXI, existem países onde aqueles que se convertem ao cristianismo, eles são expulsos de casa pelos próprios pais. Eles apanham dos próprios pais, dos irmãos. Existem países onde não se pode falar de outra religião, a não ser a religião que domina aquele país. E quando algumas pessoas ouvem e se convertem, existe uma igreja perseguida hoje no mundo. Existe uma igreja que precisa das nossas orações, uma igreja que para cultuar, uma igreja que para ler a Bíblia precisa se esconder em porões. Eles vivem como criminosos para poder cultuar, para poder aprender mais de Deus.
Eu entendo quando eu vejo essas situações e vejo como muitos cristãos no Brasil têm agido, têm sido irresponsáveis com a vida cristã, não valorizam o culto, não valorizam a palavra de Deus, não valorizam a liberdade que a gente tem, porque só se valoriza quando se perde. E existem hoje, no nosso tempo, muitos cristãos. Nós vivemos hoje, gente, essa oportunidade que nós temos de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus livremente, falar numa emissora de rádio como eu estou falando aqui agora, isso é um privilégio. E muita gente derramou sangue para a gente poder fazer isso. Hoje, a mensagem que chegou até nós, ela veio embanhada em muito sangue, sangue de cristãos dos tempos passados que foram fiéis, que não negaram Jesus por nada. Mesmo diante da morte, eles se manteram fiéis. E quando Jesus diz para eles, eu sou o primeiro, sou o último, eu sou aquele que morreu, mas eu estou vivo. Jesus estava dizendo para eles, não tenham medo de morrer. Não tenham medo, não neguem, se mantenham firmes na fé. Porque se vocês morrerem aqui, vocês vão viver. Porque eu morri, mas eu estou vivo agora. Essa é a maior promessa de todas. É a promessa da ressurreição. Jesus diz para a igreja lá na cidade de Esmirna, olha, vocês estão sendo perseguidos, eu tenho visto as suas aflições, eu tenho visto a pobreza, porque apesar da cidade ser uma cidade rica, os cristãos ali estavam em pobreza, porque eles eram perseguidos de todo lado, perseguidos no âmbito comercial. Se alguém tinha um comércio e agora se converteu a Jesus Cristo, o comércio era tirado deles, o ganha-pão era tirado deles, simplesmente porque eles eram perseguidos. Gente, era realmente uma situação muito complicada. Eu não imagino a gente vivendo uma situação dessa. Apesar que nós estamos meio que tendo uma prova de que coisas semelhantes, meio que uma perseguição pode começar a surgir no Brasil ao cristianismo. Porque estão querendo atacar os valores da igreja, estão querendo atacar os valores da família, estão atacando os nossos direitos de realmente que criar os nossos filhos e ensiná-los a serem gente de bem. Muita gente tem se levantado, mas nós como povo de Deus devemos entender, as aflições, todas as aflições, elas são percebidas por Jesus. Jesus, ele conhece a sua aflição, ele conhece a sua pobreza, ele conhece a sua dor, ele conhece. E ele diz para a igreja, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Por que Jesus estava dizendo que a igreja era rica? Porque era uma igreja que tinha fé. Era uma igreja que, apesar de todo o sofrimento, não negava a fé em Jesus. Apesar de toda dor, apesar de todos os nãos, apesar de todo o sofrimento, eles se mantinham firmes. E a maior riqueza de todas não é ouro, não é a conta bancária cheia, não é o melhor carro, a melhor casa, a melhor riqueza de todas é a vida com Jesus, é a fé, é a vida eterna. Porque a gente só pode juntar tesouro de verdade no céu. Então entenda, vamos entender isso. As lutas, quem pode nos separar de Deus, a vida ou a morte? A morte não pode nos separar, mas a vida também não. Porque existem pessoas que deixam a vida separar elas de Jesus. Porque querem curtir, porque querem os prazeres, porque querem viver essa vida, amam tanto a vida, tudo que a vida dá, que elas se separam de Jesus por causa da vida. Nós não podemos deixar que a morte nem a vida nos separe. Não é nem as lutas podem nos separar de Jesus e nem as coisas boas que existem na vida podem nos separar de Jesus. Porque como eu sempre tenho dito aqui, gente, tudo vai passar. Vai passar. Jesus é mais importante. Jesus é mais importante. Jesus é mais importante. Porque Ele é o seu passaporte, o seu caminho para a vida eterna. A igreja de Esmirna passava diversas dificuldades. Tinham pessoas ali que diziam ser judeus, mas eram pessoas da sinagoga de Satanás, enviadas do inimigo, enviadas do capeta para poder atormentar aquela igreja, para poder acusar aquela igreja, para poder subjugar aquela igreja. E Jesus disse para eles, não tenham medo. Não tenham medo das aflições, não tenham medo das dificuldades, não tenham medo do que vocês vão enfrentar. Porque se vocês permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, eu vou dar para vocês a coroa da vida. Mas hoje tem tanta gente sendo infiel a Deus, não é por causa de morte não, é por causa de prazeres, por causa de festa, por causa de sexo fácil, por causa de drogas, por causa de bebida, por causa de festinhas. Tem gente que não consegue ser fiel a Jesus por causa dessas coisas. E lá, o teste deles era a própria vida. Ou eles negavam Jesus ou eles morriam.
E eles eram fiéis mesmo assim. E Jesus, ele diz no finalzinho: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Sabe qual é o dano da segunda morte? É a morte eterna. Uma morte que a pessoa, além dela morrer no corpo físico, ela vai morrer eternamente. Essa é a segunda morte. É a morte do lago de fogo, que todas as pessoas que não creem em Jesus Cristo, todas as pessoas que se esquecem de Deus e que vivem a vida para si mesmas e não se preocupam com a eternidade, essas pessoas vão sofrer o dano da segunda morte. Mas aquele que vencer todas as aflições aqui na terra, aquele que vencer todas as lutas aqui na terra, aquele que mesmo diante da vida, da morte, das aflições, do sofrimento ou das coisas boas que a vida tem, mesmo essas pessoas que vencerem, elas não vão sofrer o dano da segunda morte, porque essa é uma promessa de Jesus. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque através dessa mensagem à igreja de Esmirna, nós podemos entender que nada pode nos separar do Senhor e que nós não podemos trocar o Senhor por nada, nem pelas lutas, nem pelas coisas boas da vida. Que o Senhor nos dê essa força dessa igreja. Que o Senhor, Pai querido, possa abençoar e visitar os irmãos da igreja perseguida também, em vários países, aqueles que se escondem para poder adorar o Senhor, Deus. Aqueles que estão, Senhor, sendo nesse momento, Pai querido, expulsos de casa, estão apanhando por causa da fé em Jesus. Aqueles que estão com medo, Senhor, de continuar na fé porque eles estão sendo ameaçados de morte. Que o Senhor possa dar livramento, fortalecer, para que eles entendam, Senhor, que mesmo se perecerem aqui, eles viverão com o Senhor para sempre. Essa vida não vale de nada sem a sua presença, Jesus. A sua presença é mais importante, a vida eterna é mais importante, o Senhor é mais importante. Que nós possamos entender isso, para que possamos viver em paz. Em nome de Jesus, abençoe cada ouvinte, cada casa, cada lar que está nesse momento sintonizado comigo, cada pessoa que está sintonizada comigo. Que a mão do Senhor fortaleça e ajude, Deus, cada um daqueles que precisam de socorro nesse momento.